Olá pessoal, eu sou o Gustavo Arruda. Eu sou a Natália Alves. E estamos aqui apresentando o programa Cidade Olímpica, falando sobre os maranhenses que têm boas chances de competir nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, na França. Gustavo, mas a Cidade Olímpica é aquela ali perto da Cidade Operária? É ela mesmo, mas aí a gente vai puxar aqui uma licença poética, até porque não temos solo Ludovicense, isso não dá. Mas a gente não vai falar de buraco dessa vez não, a gente vai falar sobre coisa boa. Certo, Gustavo. A gente está com uma expectativa. As Olimpíadas de 2024 estão chegando aí em Paris. E a gente veio aqui conversar sobre os atletas maranhenses. Tem uma galera daqui de São Luís também, que possivelmente estará lá em Paris no ano que vem. A gente está com essa expectativa para as Olimpíadas do ano que vem. E aí fala um pouco pra gente sobre as expectativas do maranhense que possivelmente estarão lá. Olha, Natália, a gente tem bons nomes aí em várias modalidades olímpicas. O Maranhão vai estar muito bem representado em Paris, tenho certeza absoluta. E temos das mais diversos e variados estilos, não só de questão de esporte, mas também de probabilidades. Temos atletas com boas chances de conquistar medalhas, atletas que estão ali naquela briga para tentar um feito inédito, um feito histórico, um feito importante. Vale ressaltar que o Maranhão tem 3 atletas na história medalhistas olímpicos. A Tânia Maranhão, que foi 2 vezes medalha de prata, 2004 e 2008, com a seleção feminina de futebol. A Raíssa Leal foi medalhista de prata na Olimpíada de 2020, em Tóquio. E o Codó, que ganhou a medalha de bronze de Pequim em 2008, mas só foi reconhecido anos depois, quase uma década depois. Medalha de bronze do revezamento 4x100. E aí o Maranhão tem essa possibilidade de aumentar esse número de atletas aí na lista de medalhistas olímpicos. Então o Maranhão não é só o estado do Bumba Meu Boi, do arroz de cuchá, não, né? Não a gente mesmo. tem uma galera boa aqui, que com certeza vai estar representando a gente lá ano que vem. Sem a menor dúvida. Então a gente vai começar aqui fazendo um termômetro dos maranhenses nas Olimpíadas e eu vou começar falando sobre a Ana Paula, a nossa querida Ana Paula da Seleção Brasileira de Handebol, maranhense, que começou jogando aqui e hoje está jogando fora do país, está jogando pela seleção, foi campeã mundial em 2013 com a seleção. E aí, como é que a gente espera se a Ana Paula vai estar ano que vem, as chances do Brasil de medalha? Olha, a Ana Paula teve alguns problemas de lesão nas últimas temporadas, mas ainda assim é uma atleta de extrema experiência, uma atleta artilheira da seleção, histórica, né? Maior artilheira da história da seleção feminina de handebol. É uma atleta que, ao meu ver, é nome certo. Por mais que tenha esses problemas de questão de lesão, ela só fica fora se tiver algum problema de última hora. Porque até pela questão não só da experiência, mas do talento que a Ana Paula sempre agregou. Só que aí a seleção de handebol nessa próxima Olimpíada não tem tantas chances como já teve no passado. É uma seleção que está em processo de renovação. Eu acredito que pode fazer uma boa campanha, mas brigar por medalha eu acho difícil. Mas seria legal ver a Ana Paula competindo em mais uma Olimpíada. A Ana Paula que é uma das maiores referências do esporte maranhense, sem a menor dúvida. Eu tive a oportunidade uma vez de encontrar a Ana Paula, não consegui conversar com ela, mas no jogo do Sampaio Basquete, ela estava aqui em São Luís, ela foi lá acompanhar o Sampaio, torcer, estava com camisa do Sampaio, aproveitou para tirar foto com a galera, então deu para perceber como ela é querida pelos maranhenses e com certeza que se ela estiver lá, a torcida vai ser grande para uma medalha e para ver ela jogando bem com a seleção também. Sem a menor dúvida. E isso é legal porque não é só aquela questão de uma atleta de handebol, que não é lá o esporte tão popular assim no Brasil, mas ver esse reconhecimento de uma atleta que fez muito pelo esporte maranhense é sempre muito legal, muito bacana. A gente valoriza isso por parte do torcedor maranhense. Certo. A gente teve a Ana Paula nas Olimpíadas passadas, jogando pela seleção de handebol, e a gente teve outras 2 atletas maranhenses também lá na equipe do rugby. Fala um pouquinho pra gente dessas 2 maranhenses. A Thalia e a Thalita, né, que são as gêmeas do rugby. Na Olimpíada passada, a seleção feminina de rugby conseguiu a classificação, já vinha também de uma participação em 2016, mas a seleção de rugby, sinceramente, Natália, é uma seleção que vai apenas para aprender, para competir. Não vejo a seleção feminina de rugby com potencial de brigar por medalha lá em Paris, não. Vai ser mais para continuar esse processo de aprendizado, não só no feminino, mas no masculino. O rugby ainda é um esporte em crescimento no Brasil, um crescimento ainda a passos lentos, até porque é um esporte muito mais desenvolvido em outras regiões do que aqui na América do Sul. Na América do Sul nós temos a Argentina, Uruguai ali com algum certo talento na questão do rugby, mas o Brasil ainda engatinha nesse esporte, então as maranhenses vão poder participar, tem boas chances de competir, principalmente a Thalia, tem boas chances de estar na lista final da seleção de rugby, das Iaras, né, que são chamadas. Sim. Mas eu acho que para brigar por medalha é mais fácil ganhar na Mega Sena sozinho do que elas competirem por medalha. Eu vou torcer para tu ganhar na Mega Sena e vou torcer por elas também nas Olimpíadas. Manda um pixinho pra ti.
Certo. A gente tem também, Gustavo, fazendo esse termômetro aqui, a gente teve o Juan Miranda, que é até sobrinho da nossa querida Isiane. Outra ex-atleta olímpica. Outra ex-atleta olímpica, que esteve com a seleção brasileira no basquete 3x3 e tem chances, se classificar a seleção, de estar entre os nomes que estarão lá representando o Brasil. Será que o Juan vai? Quais as chances do Brasil conseguir uma medalha nessa modalidade? O Juan tem boas chances de ir para a seleção de basquete 3x3 masculino e chances médias de medalha. Vamos explicar aqui por partes. O Juan é um atleta que está em desenvolvimento no cenário do basquete nacional. O Juan foi revelado pelo Flamengo, conquistou múltiplos títulos pelo Flamengo, mas sendo reserva, sendo praticamente um entregador de Gatorade, porque era um elenco muito recheado de craques, atletas estrangeiros, então o Juan tinha pouca minutagem. E por ter pouca minutagem, ele saiu, foi jogar no Cerrado Basquete, que não fez boas campanhas no NBB, mas foi o suficiente para o Juan chamar a atenção, mostrar que é um ala pivô, um jogador de garrafão de extremo talento, e aí conseguiu a transferência agora recente para o Paulistano. E dando sequência a esse desenvolvimento, essa tentativa de ganhar destaque no cenário do basquete masculino nacional, o Juan foi para a seleção do basquete 3x3, que jogou o Mundial recentemente na Áustria, foi quarto colocado, uma campanha ótima. O Juan, mesmo não tendo ainda muita experiência no 3x3, pelo menos não na questão profissional, fez um bom desempenho por lá, mostrou que tem boas condições de garantir uma vaga no quarteto, né, que são 3 em quadra, mas tem um reserva, então são 4 atletas. Tá entre os 4 que vão jogar o Mundial, o pré-olímpico mundial. O Brasil quase classificou pelo Mundial, sim, mas vai ter que jogar o pré-olímpico. O Juan tem boa chance de estar no pré-olímpico, boa chance de defender o Brasil na Olimpíada. E quanto à questão de medalha, o 4º lugar no Mundial foi bem... deu uma esperança para o basquete 3x3 nacional, e eu acho que tem condições, se o Juan for, tem condições aí de tentar uma medalha, até porque o 3x3 também vale ressaltar. Por mais que o basquete seja um esporte secular, a modalidade 3x3 ainda está por fase de adaptações e o Brasil pode aproveitar esse vácuo aí de aprendizado de todo mundo para poder beliscar a medalhinha lá em Paris. Gustavo, mas esse basquete 3x3, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a assistir, né? Eu estava acompanhando outro dia, vi a campanha do Brasil, e aí quando a gente para assistir, vê que eles estão fazendo a cesta sempre na mesma cesta. Exato. No basquete normal, né, tem uma cesta de cada lado e os times ficam trocando de acordo com o tempo. Mas nos 3x3 é sempre na mesma cesta. Isso, metade da quadra, apenas uma cesta, 21 pontos. Quem marcar 21 pontos primeiro vence. Também tem a questão do tempo, né? Se não chegar aos 21 pontos. Até porque a partida não pode durar para sempre, né? Então, se o pessoal tiver com aquela mãozinha lá, o estilo martelinho de ouro, vai ter que acabar na base do tempo. Mas geralmente são nos 21 pontos. Pra galera não se assustar, a gente vai torcer pelo Juan, que ele vai estar lá em Paris. Então, não se assuste, é só uma cesta mesmo. Se marcar 21 pontos, acabou. E aí a gente vai torcer pelo Juan para ele trazer essa medalha aqui pro Brasil e pro Maranhão. Sem a menor dúvida. E por curiosidade, a tia dele, Isiane Castro Marques, esteve muito próxima de ganhar a medalha em 2004 em Atenas. Ela foi quarta colocada na ocasião. A seleção da época que tinha a Janete, uma seleção bem forte ainda na época. Ainda aquela fase pós-Hortência, pós-Paula, teve aquele processo ainda engatinhando a renovação, mas ali a Isiane, que comandou esse processo também, participou da Olimpíada na ocasião e quase foi medalhista. A gente pode até deixar o recado aqui pra Isiane vir conversar com a gente também, Sim, de trazer a experiência dela e ela dar umas dicas pro Juan pra ele chegar bem lá em Paris. Vou precisar de umas dicas também, que eu jogando basquete sou uma negação. Certo. Agora, saindo um pouco do basquete, das quadras, a gente vai pra água. Vamos falar um pouquinho do kitesurf, que a gente tem 2 maranhenses que possivelmente estarão lá, né? O Bruno Lobo e a Socorro. Então, fala um pouquinho pra gente aí das expectativas pro kitesurf e de medalha pro Brasil e pro Maranhão também. Bem citado, Natália. O kitesurf, vale ressaltar, é um esporte inédito nas Olimpíadas, a Fórmula Kite, né? E o Bruno Lobo e a Socorro Reis estão empilhando grandes resultados aí no cenário nacional, principalmente no cenário nacional. No internacional, o Bruno Lobo tá fazendo boas campanhas nas etapas da Copa do Mundo de Vela, brigando ali sempre top 5, top 10. E recentemente, no evento teste da Olimpíada lá em Marselha, já que a competição de kitesurf vai ser em Marselha, não vai ser exatamente em Paris, o Bruno Lobo chegou no top 5, um resultado extremamente forte do maranhense. Mostrando que vem forte para brigar por essa vaga, por essa medalha olímpica. A questão da vaga, o Bruno Lobo tem 2 chances nessa temporada. Em agosto ele vai competir na Holanda, né, que é uma etapa da Copa do Mundo de Vela, do Campeonato Mundial, que ele vai ter a chance de garantir a classificação ali, como um dos melhores da América em geral. América, no caso, América do Norte, América Central, América do Sul, tudo misturado. O Bruno Lobo pode conseguir essa classificação na Holanda, na etapa do Campeonato Mundial. E a segunda chance é nos Jogos Pan-Americanos, em novembro, no Chile, lá em Santiago. São as 2 chances para ele e para Socorro Reis, que representa também o Maranhão no cenário do kitesurf feminino.
A Socorro já tem resultados um pouco menos expressivos, mas ainda assim é uma das melhores kitesurfistas das Américas e tem totais condições, eu acho que não para a questão do Mundial. Eu acho que no Mundial o Bruno Lobo garante a vaga dele. A Socorro eu acho que vem pela vaga do Pan-Americano. É uma das principais atletas do cenário do continente, ainda não tem resultados tão expressivos no cenário mundial, mas isso é questão de evolução de trabalho. A Socorro trabalha muito para essa questão de brigar por um bom resultado. Já em questão olímpica, o Bruno, eu acho que tem condições de brigar ali pela medalha. A Socorro vai ser mais pela questão da experiência, a não ser que esteja, sei lá, porque a gente sabe que é aquela questão olímpica, são 4 anos de preparação para uma semana, às vezes um dia, 2 de competição, e vai que naquele dia, naquela semana, seja a melhor semana em 4 anos da atleta. Você nunca sabe. Então, vamos aguardar aí. A gente tem boas expectativas em relação ao Bruno, mas a Socorro também não pode ser descartada. A gente está falando aqui de esportes pouco acompanhados pelo público em geral, como o handball, o basquete 3x3, né, que é um pouco diferente, o kitesurf, mas agora eu vou trazer para ti aqui o futebol feminino, e a gente está agora em período de Copa do Mundo, a gente tem 2 maranhenses lá, né, a Ari Borges, que fez 3 gols contra o Panamá, a gente tem a Camila também, que ainda não entrou em campo, mas a gente está na torcida por elas na Copa do Mundo, para o Brasil conseguir avançar de fase, para ver se traz uma medalha pra gente, e é o mesmo time que possivelmente estará ano que vem nas Olimpíadas de Paris, ali comendo croissant, tirando uma foto na Torre Eiffel. E aí, como é que é a torcida para as meninas estarem lá ano que vem? Olha, a seleção já está classificada, né? Vale ressaltar, a seleção feminina já está classificada, foi campeã da Copa América e por isso garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, para tentar aquela tão sonhada medalha de ouro, bateu na trave 2 vezes, 2004 e 2008, com a Tânia Maranhão, a maranhense capitã da seleção à época, conquistando 2 medalhas de prata. Em relação às maranhenses, Natália, a Ari Borges é nome certo. É uma meio-campista que vem crescendo no cenário nacional e internacional. Ela no nacional se destacou no São Paulo, se destacou no Palmeiras, agora está no Louisville, dos Estados Unidos. Também está indo muito bem por lá e virou celebridade nacional depois dos 3 gols contra o Panamá na Copa do Mundo. Então eu acho que a Ari é um nome certíssimo, salvo aquilo, né, da questão de lesão, de ter algum problema de última hora. Mas se não acontecer nada de absurdo até lá, a Ari Borges é nome certíssimo para a Copa e uma das esperanças de uma boa campanha do Brasil. A Camila já é um caso muito peculiar pelo seguinte: Camila também está em crescimento no cenário nacional pelo Santos, né? Teve uma boa temporada pela equipe, pelo Peixe, mas tem um asterisco. A Bárbara, são só 2 goleiras para a Olimpíada, para começo de conversa. São 2 goleiras para a Olimpíada, não pode ser 3 como na Copa do Mundo, que vale ressaltar. Na Copa do Mundo você pode chamar 23 atletas, na Olimpíada são só 18. E aí, goleiras, são 3 na Copa do Mundo? São 2 na Olimpíada. A Camila, eu acho que, para as 3 da Copa, por exemplo, a Bárbara tá lá, a Bárbara do Flamengo, mas a Bárbara já tem quase 40 anos, eu acho que não vai para o ciclo de Paris. Eu acho que a Pia Sundhage vai investir num nome mais jovem para goleira. Só que aí tem o seguinte, a Camila vai ter uma concorrência. Na seleção feminina, para a Copa do Mundo, a titular seria a Lorena, goleira do Grêmio. Mas ela sofreu uma lesão de joelho, teve que operar e está fora da Copa. E por isso que a Letícia Zidoro, a Lelê, goleira do Corinthians, é a titular da Copa do Mundo. Salvou a gente hoje várias vezes contra a França. Exatamente, uma ótima goleira, a Lelê. Inclusive com o jogo dos pés, é um jogo que a Pia costuma utilizar muito. Aí tem esse asterisco. A Camila, hoje, seria a segunda goleira para a Olimpíada. No lugar da Bárbara, eu acho que a Bárbara não iria se fosse, por exemplo, essas 3 aí, seria a Camila e a Lelê. Só que aí tem que ver como a Lorena volta, como a Lorena se recupera. Também podem surgir outros nomes, você nunca sabe. Pode surgir, sei lá, uma goleira aleatória da Ferroviária, uma goleira que se destaca e aparece do nada, vai e, como diz o maranhense, come o bandeco dela. Aí não acaba complicando a situação. Mas Camila tem uma certa chance, mas aí vai depender do trabalho dela no Santos, de como a Lorena volta e também de todo o cenário de goleiras aí. São várias querendo uma oportunidade para defender o Brasil em Paris 2024. E como as Olimpíadas são um campeonato ali, é um campeonato que passa rápido, então é muito de momento mesmo, né? Da treinadora acompanhar o momento de cada jogadora. A gente espera que a Camila esteja bem lá, que consiga essa vaga olímpica e que represente o Maranhão lá e a gente traga essa medalha em Paris 2024. E é isso de momento que levou a Camila para a seleção, que a Camila fez uma boa temporada pelo Santos, o Santos conseguiu uma classificação muito boa para as semifinais, eliminando o Flamengo em 2 jogos, com a Camila se destacando. E ali chamou a atenção e a Pia, posso confiar na Camila. A Camila, que vale ressaltar, teve passagem pelo futebol maranhense. Agarrou no Sampaio, agarrou no Chapadinha, até depois acertar a transferência para o futebol do Amazonas, futebol de Santa Catarina. A partir dali, ela desenvolveu até o ponto de chegar ao Santos e à seleção brasileira. Então, nossa torcida está aqui para a seleção feminina, agora na Copa do Mundo, que as meninas avancem de fase. A gente está aqui secando a seleção
da Jamaica contra o Panamá, que vai terminar empatado. Tem a bolinha, produtor? Então a gente vai seguir aqui na torcida para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas do ano que vem também. Sem a menor dúvida. Ainda tem mais um nome que a gente ainda não citou, que é Marlon Zanotelli, de Imperatriz, do hipismo. É outro nome com fortes chances de medalha. O Marlon recentemente conquistou medalha de ouro, foi campeão por equipes na Copa do Mundo de saltos, né? Então eu acho que o Marlon é um nome que já vem de experiência olímpica, já participou de outras edições olímpicas, tá crescendo na modalidade também. Eu acho que é um nome a ser observado. Pode ser surpresa aí nessa possibilidade de medalhas para o esporte maranhense nos Jogos Olímpicos de Paris. O hipismo é daqueles esportes que é difícil, assim, de acompanhar, não é muito atrativo para o público, é difícil de entender as regras, mas quando o Marlon estiver lá, a gente vai torcer, não tem dúvida disso não, né? Vai torcer pro cavalo a lei tropeçar. Então, trazendo aqui para uma das pessoas que tem chance também, uma das maranhenses que tem chance de estar lá, a gente vai falar agora da Naemi. Ótimo nome. Que é lá de Barra do Corda, que está representando a gente na seleção. Ela esteve até o mês de julho agora, no começo de julho, junto com a seleção na VNL, né, na Liga das Nações. O Brasil, infelizmente, caiu nas quartas de final, jogando contra a China, não conseguiu conquistar a medalha, mas é um campeonato que o Brasil tem uma certa tradição, nunca conseguiu ser campeão, foi vice-campeão nas 2 últimas edições, mas que tinha uma boa expectativa. A seleção brasileira está passando por um momento de reestruturação, umas jogadoras que vinham sido convocadas, né? Chegaram a uma certa idade, e aí o técnico Zé Roberto tá mudando um pouco a cara da seleção, e a Naemi é uma dessas caras novas, né? Desde das Olimpíadas de Tóquio, que a gente tinha a titular Camila Bright, que se aposentou da seleção, joga hoje só pelo clube, a Naemi e a Natinha estão ali disputando essa vaga de líbero na seleção. Como é que tu vê aí as chances da Naemi estar lá em Tóquio, em Paris agora? Eu acho que a Naemi tem boas chances, competindo com a Natina, tá muito em aberto, até o próprio Zé Roberto Guimarães tem essa dúvida, né, frequente nos jogos da seleção, entre revezar entre Naemi, revezar entre Natinha, então ainda é uma vaga totalmente em aberto. Eu acho que a maranhense tem boas chances também de frequentar esse grupo da seleção brasileira para a disputa de Paris, e quem sabe brigar por medalha. A gente vale lembrar que Zé Roberto Guimarães é o mago das medalhas, é o único campeão masculino e feminino olímpico. Sim. Eu acho que a Naemi tem boas chances de estar nesse grupo, e maiores ainda de conquistar medalha se estiver nele. É importante a gente falar aqui que a gente não dá certa participação da Naemi, porque nas Olimpíadas, diferente dos outros campeonatos, só vão 12 atletas, isso. Que nem no futebol reduz também, e só vai uma líbero, que é a posição da Naemi. Por isso que tem essa disputa dela com a Natinha. A Naemi hoje está no Minas Tênis Clube, e a Natinha foi anunciada há pouco tempo pelo Praia, então vai ter essa rivalidade ali dos 2 maiores de Minas, então elas vão estar nessa disputa acirrada, para mostrar serviço lá para o técnico Zé Roberto, para ver quem é que vai lá, mas independente, se a Naemi não estiver lá, for a Natinha, a gente vai estar na torcida pela seleção brasileira. Sem a menor dúvida, a gente torce pelo Brasil de tudo, no hipismo, no vôlei, no dominó e qualquer coisa. Certo. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente não podia deixar de falar da nossa fadinha, da Raíssa. Ela já não gosta mais que chama de fadinha. Ela tá crescendo, é uma adolescente já. Mas vai ser fadinha pra gente aqui, porque não tem como esquecer as cenas da Raíssa em Tóquio, não tem como esquecer a cena dela vestida de fada, fazendo aquela manobra que encantou o mundo, que apresentou a Raíssa no mundo do skate. Então, como é que a gente tá na expectativa aí pra Raíssa fadinha aqui nas Olimpíadas de Paris? Olha, Raíssa é um nome incontestável de classificação e de brigar por medalha mais uma vez. Ela que foi prata em Tóquio com aquela atuação espetacular, perdeu só para Yuta Nakayama, a japonesa. Sim, Nakayama, perdão. Mas a Raíssa fez uma Olimpíada espetacular e depois da Olimpíada ela elevou o nível. Foi campeã mundial, campeã da SLS, que é a Liga Mundial de Skate Street. Fez boas apresentações até em X Games também, em outras competições, até nacionais. Ela compete mais no cenário internacional, mas no nacional também ela tem se destacado. E eu acho que a Raíssa é o nome forte para a inédita medalha de ouro do Maranhão. Por que não? Eu acho que é uma atleta em crescimento, é jovem, muito jovem ainda. Vale ressaltar que a Raíssa tem 15 anos. 15 anos ainda. 15 anos. Ainda tem milhares de ciclos olímpicos aí pela frente, pode se estabelecer facilmente como a principal atleta olímpica da história do Maranhão. E já nessa próxima Olimpíada é candidatíssima à medalha de ouro. E a gente vem acompanhando os campeonatos de skate, é muito raro a Raíssa não ganhar alguma etapa aí, então a classificação dela para as Olimpíadas é muito
perto mesmo. Na última etapa foi que ela não foi tão bem, ela ficou em 4º lugar ali, mas nada que atrapalhe os sonhos da Raíssa e os sonhos dos maranhenses de ver ela lá conquistando essa medalha, né, Gustavo? Concordo totalmente. Até foi estranho ela ficar em 4º lugar lá na etapa de Roma. É uma coisa assim meio surreal em relação de Raíssa. Deixou a gente mal acostumado, né? Exatamente. Se a gente vê sempre Raíssa brigando por ouro, por prata, por bronze, ela ficar em 4º lugar. É um cenário um pouco atípico, mas é aquilo. Ela teve problemas com lesão também, ela sofreu uma queda durante o torneio. E aí acabou prejudicando o alto nível dela. Mas é isso, ela continuar competindo em eventos importantes pelo mundo, treinando forte como ela gosta de treinar, acredito que vai chegar bem preparada para os Jogos Olímpicos, sim. Pois é isso, Gustavo. A gente fez aqui o nosso termômetro da cidade olímpica, que a gente vai ver os maranhenses lá, tomara que trazendo bastante medalha para o Brasil. Isso aí. E a gente vai estar aqui na torcida, né? Sem a menor dúvida. A gente espera que os maranhenses vão no maior número possível representar o estado lá nos Jogos Olímpicos e que consigam muitas medalhas aí para se juntar a essa galeria seleta que tem Tânia Maranhão, José Carlos Moreira, o Codó e a Raíssa Leal, que quer ampliar seu recorde. A gente espera que o Maranhão se saia muito bem nos Jogos Olímpicos lá em Paris. A gente vai seguir aqui acompanhando os atletas maranhenses, trazendo para vocês aqui as atualizações, como é que tá a classificação deles, quem que já vai estar garantido daqui. Então, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente está publicando lá todo dia. Se inscrevendo no canal, deixando seu like. Eu sou fake. Deixando seu like, que sempre que tiver alguma novidade aí, a gente vai trazer para vocês. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.